Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em João, capítulo 18. João 18, a partir do versículo 4. Agradecer a Deus por mais essa rica oportunidade, agradecer ao pastor por mais essa confiança. Que o Senhor venha nos abençoar mais e mais, amém? João 18, capítulo 18, versículo 4, amém? E vai falar assim: sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e disse: o que busca? Respondeu-lhe a Jesus, o Nazareno. Disse Jesus: sou eu. E Judas, que traía, estava com eles. Quando, pois, e disse: sou eu, recuaram e caiu por terra. Amém? Podem se assentar. Essa passagem, vai falar a respeito da traição de Jesus Cristo. Mas o interessante é que quando fala dessa passagem aqui, que quando Judas chega ali com a companhia de soldados do sacerdote, ali vai falar que quando o soldado fala que está buscando Jesus de Nazaré e ele fala: sou eu, eles vão recuar e vão cair por terra. Nós entendemos que se Jesus quisesse fugir, ele fugia. Nós entendemos que o nome de Jesus, e quando ele fala sou eu, tem poder. E as trevas têm que recuar. Mas Jesus tinha um propósito. E Jesus não recua de seu propósito. Mesmo vendo a situação que está ali, vendo que ele tem poder. O interessante é que quando nós vamos olhar para o inimigo e olhar para Deus, não tem conflito, não existe conflito entre um e outro. Porque até mesmo não existiria uma luta, porque até mesmo o Senhor não vai usar o seu poder para destruir Satanás, porque Satanás era em um estralar de dedo e já estava derrotado. Mas o interessante é que Jesus Cristo vai derrotar Satanás não com seu poder, mas pelo seu caráter. Somente o seu caráter, ele destrói o inimigo. E nós vemos nessa passagem que quando ele fala sou eu, nós vamos lembrar da passagem lá anterior de Êxodo, que quando ele vai se apresentar a Moisés, ele vai falar: diga que eu sou. Apresenta a Faraó e diga: quem fala com vós é eu sou, é o eu sou. E quando ele fala sou eu, ele está falando: eu sou o filho, mas é mesmo que seja o pai. São três em um só. Aí quando nós vamos para a palavra de Deus, eu aprofundando mais aqui na crucificação do Senhor Jesus Cristo, tem um versículo que se encontra lá em Marcos, capítulo 16, versículo 16, que vai falar assim: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Mas aí as pessoas vão falar assim: mas Jesus Cristo estava lá na cruz e teve um lá que se arrependeu, mas ele não foi batizado e foi salvo, porque a palavra nos garante que ele foi salvo, que ele entrou no paraíso com o Senhor. Mas o interessante é que nós, aprofundando na palavra do Senhor, nós vamos ver que aquele homem, ele foi batizado. Que quando nós vamos ler a passagem que João Batista fala a respeito, que ele batiza com água, mas o que vem após ele não é digno nem de desatar a sandália de seus pés. Ele vai batizar com o Espírito e com fogo. Só por uma reflexão da igreja, ele está acima de João Batista, e aquele que está em cima faz o que está embaixo.
Então, se eu, por exemplo, nós trazemos para nossas vidas sociais, se eu tenho uma carteira, categoria B, eu posso somente dirigir um automóvel que ocupa 5 lugares, eu não lembro mais as toneladas, né, de um automóvel desse, eu não lembro mais. Então, que ocupa 5 lugares, por exemplo, um veículo de passeio. Mas quem tem a categoria D está mais acima, vai dirigir caminhão e pode dirigir o que está embaixo, o carro, quem tem categoria D. Ele não tem B, ele tem D, mas ele pode dirigir o carro pequeno? Ele pode dirigir o carro pequeno. Então João Batista está falando, ele está acima de mim, então ele batiza com fogo, mas também está capacitado e autorizado para batizar com água que está mais abaixo. Você entendeu o raciocínio? Então, no caso, quando Jesus está lá na cruz, aquele ladrão se arrepende, entenda que para batizar na água, a pessoa precisa de uma pessoa capacitada para batizá-la, e também uma pessoa que esteja o quê? Querendo ser batizada, e precisa de água, precisa de um rio, de um lago, de uma lagoa, de uma piscina, precisa de água. Mas quando nós vamos ver para a palavra e a pessoa fala assim, mas não tem água lá na cruz. Vamos ler a Bíblia um pouquinho, que lá no poço de Samaria ele vai falar, eu sou a água viva, e aquele que bebe dessa água também jorrará a água de dentro de si. O rio está lá, o capacitador está lá, a pessoa que está com vontade de batizar está lá se arrependendo. O que é que está faltando para ser batizado? Então a pessoa pode falar assim para mim, ei, o ladrão lá na cruz não foi batizado sim. Tinha água, tinha uma pessoa capacitada para batizar ele, não somente com água, mas também com fogo. Então ele foi batizado. Então o que eu quero trazer para a igreja aqui é que você não pode, por exemplo, eu vou esperar uma oportunidade igual aquele ladrão. Pode ser que você não tenha essa oportunidade. Eu estou falando para você não batizar mais na água? Não, estou falando para você que ali foi uma oportunidade única, que tinha todos os fatores que aquele homem abraçou naquele momento. Nós temos que batizar na água? Nós temos que batizar na água sim, porque até mesmo a palavra de Deus vai falar que aquele que não for batizado, não crê, não será salvo. Então eu tenho que batizar na água, mas aquele ladrão teve uma oportunidade única e ele abraçou aquela oportunidade. Eu tenho uma oportunidade única e eu tenho que abraçar essa oportunidade. Cada um de nós temos a oportunidade, todo dia ele está batendo na porta, mas nós temos que abraçar essa oportunidade que Deus nos dá todos os dias. Quando nós falamos que Pedro, mais para frente, quando ele fala eu sou, mas ele se entrega, Pedro está ali, simplesmente ele desbanha a sua faca e corta a orelha de um soldado. Mas nós entendemos pela palavra de Deus que quando uma pessoa nos afronta, ou como o pastor falou aqui, uma pessoa fala algo com nós que nós nem estamos sendo culpados, que nós não estamos nem sabendo o que é que está acontecendo, aquela pessoa já vem com agressão para nós. Mas a Bíblia nos ensina que o quê? Que nós não podemos pagar o mal com o mal, mas sim com o bem. E quando nós fazemos isto, nós pegamos as trevas, é como se pegasse as trevas pela mão e dava uma sacudida nas trevas. Porque isso, o inimigo está esperando o confronto, está esperando a briga, está esperando você sair da sua santidade e começar a botar para fora essa raiva que ele acha que tem dentro do seu coração, porque quando nós aceitamos Jesus, nós jogamos tudo para fora, essa raiva, e nós só deixamos entrar o amor. É como Paulo sendo maltratado, ele está lá dando paz do Senhor para quem está te batendo. As trevas não entendem, fala assim, ele tem que revidar, ele tem que confrontar, ele tem que aceitar o confronto, mas nós não aceitamos porque Cristo vive em nós, e quando Cristo vive em nós, o amor tem que tomar de conta, não somente do meu coração, mas do meu corpo todo. Não é somente o coração. Se eu entregar somente o coração para o Senhor e o resto do corpo, o que é que vai fazer com ele? O Senhor quer você por completo. A Bíblia vai falar que nós não podemos agradar a dois senhores, nós não podemos ser divididos. Ou você é todo ou você não é nada. Se meu coração, somente o meu coração for de Deus, como é que eu vou fazer com a minha mão? Minha mão está pecando. Você tem que ser santo, todo, por completo, do alto da cabeça à ponta dos pés.
é o seu olhar, é o seu ouvir, é o seu falar, é o seu coração, é as suas mãos. Nós temos que ser santo. E nós temos que aprender a falar desse amor que o Senhor somente vem pregar para nós. E a missão dele é tão completa que até mesmo no momento de dor, no momento de angústia, ali na cruz, mas quando ele vê uma oportunidade de salvar uma alma, ele está pronto. Ele está ali, pronto, não pensando na sua dor que está sentindo, não pensando na sua sede que ele está sentindo, não pensando na sua fadiga, não pensando no sangue que ele está perdendo, mas ele pensa em mim, em ti. Ele está pensando somente em mim e em você. E muitas das vezes nós trupicamos ou recebemos algo que nós não queremos na igreja, simplesmente nós viramos as portas, saímos por aquelas portas e falamos: nós não queremos mais saber da obra do Senhor. E quando nós paramos e olhamos para a cruz, nós vemos que alguém foi até o fim, derramou até a última gota de sangue por mim e por você. Não foi somente por querer, mas foi por amor a mim e a ti. E num momento nenhum ele falou assim: vou desistir. Ele fala: passa de mim esse cálice. Mas o Senhor fala: ei, está contigo. E ele vai falar assim: eu vou até o final. Ele chora sangue, angustiado, porque ele sabia que em algum momento ele ia se afastar do Pai, porque o pecado do mundo ia cair sobre ele. Mas ele não desiste, ele permanece. Muitas pessoas olham para mim e falam assim: Gilvan, sua família não está junto com você, você está vindo sozinho. Mas é porque eu ainda estou olhando para a cruz e eu falo: alguém não desistiu de mim. Se João não quer ir, Pedro está marchando para ir para a casa do Senhor, porque nós estamos parando no caminho. Eu te falo, é porque você não está olhando para a cruz, porque quando nós olhamos para a cruz, nós vemos o sacrifício que ele fez por mim e por você. Você não para, simplesmente quer marchar e quer continuar na obra do Senhor. Não é fácil, a caminhada é doída. Se fosse fácil, a igreja estava assim, ó, lotada, cheia. Muitas igrejas estão cheias, sabe o que é? É porque não está adorando, não está oferecendo um verdadeiro evangelho do Senhor. Porque quando nós oferecemos um verdadeiro evangelho do Senhor, não é muitos que ficam, são poucos que permanecem. Eu não posso simplesmente sair aqui na rua porque eu bati um carro, topei um carro, perdi minha casa, eu virei as costas para o Senhor e falar assim: eu não vou adorar mais o Senhor, porque o Senhor não cuida, o Senhor não zela. Olha, pastor, bati meu carro, perdi meu carro, não vou mais para a igreja. Não é bem assim. O Senhor está perdendo a vida e Ele está falando: ei, Senhor, ei, papai, eu estou aqui firme e forte por mim e por você, porque você está virando as costas para o seu Deus, que simplesmente está cuidando de você 24 horas por dia. Simplesmente por um carro, simplesmente por uma casa, simplesmente por um emprego que nós perdemos, simplesmente nós viramos as costas para o Senhor. Não vou mais naquela igreja, porque quando nós abaixamos, nós olhamos para a igreja aqui, a pessoa vem aqui, ele vem, pastor, eu não sei quem está pregando esses evangelhos para essas pessoas. Ele vem, fala assim: eu vou aceitar a Deus e minha vida vai virar uma mil maravilha. Não é bem assim. O Senhor vai falar: no mundo terei aflição. Tem aflição, não tem jeito, tem o altos e baixos. É que nem uma mulher estava falando esses dias, estava tendo um testemunho. Ela falou que estava em uma UTI, estava morrendo, mas ela teve uma melhora. E ela falou que ia se matar quando ela tivesse a primeira oportunidade. Entra um homem naquele quarto e começa a conversar com aquela mulher. E ali tem uma máquina de batimento cardíaco que fica subindo, descendo. Pip, 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 pip. Quem trabalha em hospital sabe como é que é. Então aquele homem aponta para ela e fala assim: ei, está vendo seus batimentos cardíacos? Ele sobe, ele desce. Sobe em linha reta, sobe, desce. Então a sua vida é como esse batimento cardíaco. Tem altos e tem baixos. Se ele ficar em uma linha reta, você morre. Então aquele homem sai e aquela mulher fica refletindo naquilo e ela desiste de se matar. A enfermeira entra e ela fala assim: quem é o doutor que saiu daqui, que eu quero agradecer a ele? E ela fala: não, o doutor não tinha doutor aqui. O doutor chegou agora, vai passar nos quartos na estante. O doutor está se ajeitando para vir nos quartos.
Nenhum doutor entrou aqui. Ela entrou sim, que eu acabei de conversar com ele. E ela, não entrou não. Então ele entendeu que o Senhor visitou ele aquele dia. E através daquela palavra, ei, sua vida tem altos, tem hora que nós estamos lá no topo, mas tem hora que nós estamos lá embaixo. Então nós temos que saber quando nós estamos lá no alto, mas também nós temos que lembrar de um Deus verdadeiro quando nós estiver lá embaixo também. Porque nós servimos um Deus verdadeiro. Mesmo eu sendo infiel, Ele permanece sendo fiel na minha e na sua vida. Ele continua falando, eu estou aqui. Mas a circunstância que nós se encontra, nós não abrimos o olho para ver assim o Deus que está do nosso lado, abraçado e falando, caminha comigo, meu filho. A tempestade chegou hoje, mas amanhã pode ter um sol na sua vida. Mas você tem que caminhar juntamente comigo. Se você parar, que a Bíblia fala que aquele que perseverar até o final, esse sim será salvo. Mas se você parar e falar assim, eu sou um coitadinho, eu estou sofrendo demais, e parar na caminhada, você vai ficar para trás. Mas se você erguer a sua cabeça e falar assim, vou perseverar até o final, Senhor. A tempestade está grande, a luta está grande, mas eu vou perseverar. Como o Senhor perseverou por mim, eu vou perseverar por ti. E não somente por ti, porque quando nós perseveramos, nós estamos fazendo um bem para nós mesmos. Não é para o Senhor, é para nós mesmos, é para mim. Quando nós perseveramos, quando o pastor ou alguém que tem a oportunidade de falar que nós temos que orar, nós temos que santificar, nós temos que adorar o Senhor. Para um pouco para pensar que quando você dobra o seu joelho na sua casa, tem muitos impedimentos. O telefone toca, o vizinho chega. O que é que está acontecendo? As trevas estão se incomodando com você ajoelhado. Quando você vai fazer um jejum, parece que chega lá uma bandeja. Ou quando você chega no trabalho, parece que tem uma mesa já preparada para você. Fala, rapaz, bem no meu jejum, preparou uma mesa com bolo, com toda a guloseima. Bem no meu jejum. Vamos abrir os olhos espirituais e ver o que é que está acontecendo ao nosso redor. Se o inimigo está fazendo isso, é para tirar você da santidade. Falar assim, ei, não faça jejum hoje, não, deixa para amanhã. E o problema do brasileiro é deixar para amanhã. Santificar é hoje, é agora. Jesus vai falar que Ele é o caminho, Ele não é a chegada. Ele não é expectativa de vida, Ele é o caminho. Então, se eu estou fora do caminho, eu estou fora de Jesus. Para que nós estamos em Jesus, nós temos que estar no caminho. E quem está no caminho, entenda uma coisa, fala muito não aí fora. Tem que falar muito não, tem que aprender a falar muito não aí fora. Quando chegar essas bandejas, no dia que você tirou para santificar, e você tem que falar não. Esse bolo, esse pão de queijo, não é mais valioso que a minha santificação com o homem lá de cima. Essa guloseima não vale a intimidade que eu tenho com o homem lá de cima. Porque é tão gostoso quando você abre a sua boca, mesmo não sabendo louvar, igual muitas pessoas famosas, não tem um vozarão, igual muitas pessoas famosas, mas quando simplesmente chega aqui, pega o microfone e abre a boca, a glória desce. O Senhor ainda fala, não é uma voz perfeita que faz a diferença, mas é a minha unção que faz toda a diferença no meio do meu povo. Não é você chegar aqui, fazer uma pregação e colocar palavras bonitas e simplesmente a igreja sair vazia. Mas uma pessoa que não coloca muitas palavras bonitas, vem sim, com a sua simplicidade, simplesmente falar a palavra, e você sai daqui cheio, daqui para fora e falando, ei, vou melhorar, eu preciso melhorar para que Cristo viva em mim. Então o Senhor está falando, é a unção. Se eu não derramar a unção, não tem nada acontecendo na terra. Mas se eu derramo a unção, tem algo acontecendo extraordinário na terra. Então o Senhor quer me usar, quer te usar. Mas nós temos que dizer muito não aí fora, para muitas coisas aí fora, porque o pecado está tomando de conta, e muitas coisas estão sendo certas para o mundo aí fora, e as coisas que estão certas para o mundo aí fora está errada. E para nós que vivemos o Evangelho, nós sabemos o que é certo e o que é errado.
Muitas pessoas, muitos governantes estão querendo camuflar e colocar lei no nosso meio, falando que está certo, está errado. Vamos ler mais um pouquinho a Bíblia, porque os dias estão estreitando, o fim está chegando, e a Bíblia vai falar que muitos podem ser enganados, mas para que eu e vocês não sejam enganados, nós temos que meditar nesse livro aqui dia e noite, não somente meditar, mas praticarmos e lembrarmos dele no dia difícil, porque se nós esquecermos dele no dia difícil, nós pereceremos. Mas se nós lembrarmos da palavra, que um dia o pastor, o co-pastor, o missionário, o irmão, o diácono pregou aqui, simplesmente nós vamos perecer. Ter um culto como esse não é simplesmente eu levantar de minha casa, sentar aí, ouvir e simplesmente ir embora. Não é isso. É eu sair da minha casa, sentar aí, ouvir e praticarmos ela lá fora, lembrar dela no dia difícil lá fora. Teve um dia, eu acho que foi na escola bíblica dominical, que a missionária Vanusa falou, que teve um homem muito sábio que dirigia uma igreja, mas chegou um rapaz e falou assim: pastor, estou saindo da igreja. E o pastor falou: por que você está saindo da igreja? Ele falou: é porque eu não sei que palavra foi pregada semana passada. E o pastor, com muita sabedoria de Deus, vai falar assim: eu também não sei, porque minha esposa preparou semana passada para jantar, mas eu tenho a certeza que aquele dia ele me sustentou aquele alimento. Então tenha certeza que aquele alimento me sustentou. Muitas vezes nós não podemos nem lembrar do que o pastor pregou mês passado, mas eu tenho uma certeza que aquela palavra me sustentou naquele dia. Deus, ele fala com os presentes. Muitas pessoas falam assim: ah, mas essa palavra era para fulano que está aqui. Deus fala para os presentes. Os ausentes, ele vai preparar uma oportunidade para que ele ouvir. Não é eu e você que vamos falar que fulano precisa de uma palavra. É eu. Estou presente, eu estou precisando dessa palavra, né? Eu estou necessitando dessa palavra aí que eu estou ouvindo. Então, é os presentes. Tenha certeza que Deus vai preparar um momento certo para os ausentes ouvir a palavra que Ele quer. E Ele trabalha com perfeição, Ele trabalha com retidão. E eu glorifico o nome do Senhor. Somente para finalizar, quero falar um testemunho, né, que aconteceu na minha vida. Eu saí ali da Bitacal, acho que já tem a fazer um ano, né? E entrei na Mecbrum. Só que a Bitacal não tem plano de saúde, né? E muitas das vezes nós questionamos a Deus, por quê, né? Mas nós temos que viver o propósito de Deus para nossas vidas. E a Mecbrum, ela tem um plano de saúde excelente, né? E foi crescendo um caroço, não sei se os irmãos percebeu, né? Embaixo do meu olho. E lá nós temos muita palestra sobre, né, essas doenças, câncer, né, de câncer de pele, muitas coisas lá, né, para a saúde. Então aquilo ali foi me incomodando. Eu falei para minha esposa: eu tenho que ver daqui, que eu estou achando que é um câncer. Minha esposa falou assim: Deus me livre. Eu falei: infelizmente Deus tem que livrar, mas eu estou achando que é. E ela falou assim: então vai ver o que é, né? Então eu usei o plano de lá, um plano excelente. Minha irmã é enfermeira lá perto, lá, ela falou: não, pode ir que nós dá um jeito lá. Eu fui, usei, nós fez a biópsia, né, desse caroço, mas só que a médica lá, eu cheguei lá, já falei que era, Deus já me direcionou para essa médica, eu não sei porquê, né? E quando eu cheguei lá, a mulher falou assim, uma enfermeira falou assim: essa médica é muito disputada, você teve sorte de achar essa vaga aí. E eu falei: não é sorte não, o crente não tem sorte não, o crente tem Deus na vida dele, né? Então eu adentrei lá e ela olhou, examinou e falou assim: nós temos que fazer uma biópsia desse caroço aí, que tem uns pontinhos pretos que não me agradou. Eu falei: não, nós faz. Aí ela: você entra lá no seu plano de saúde, pede lá autorização para fazer essa biópsia, e você volte aqui e nós vamos estar removendo um pedaço para fazer essa biópsia. Eu falei: tá bom. Aí eu já saí do hospital, né, já peguei o celular, já entrei no aplicativo, imediatamente foi mandar. Ela falou assim: você tem que ir lá, porque é mais rápido. Aí eu entrei pelo celular e foi tão rápido assim, foi pelo celular, mandei, foi questão de minuto, já mandou autorização, né? Aí eu voltei lá, autorizei, ela falou assim: não, vou pegar seus dados aqui, eu te ligo,
você volta aqui, nós faz o procedimento. Falei, tá bom. Aí eu fui para casa, aí passou o dia, ela me ligou, eu voltei de novo, aí nós fizemos o procedimento. Daí ela deitou lá na mesa, lá, né? Eu tô pensando que ela tá tirando um pedacinho, né? Quando eu saí de lá, ela tirou, foi tudo, né? Tirou tudo. Eu falei pro pastor, eu até encontrei o pastor, né? O pastor tava comprando um remédio ali na farmácia, e o pastor encontrou comigo lá, e eu tava com curativo aqui, o pastor, uai. Eu falei, não, é que eu retirei um negócio aqui, vou comprar uma pomada aqui que ela mandou. Aí até falei pro pastor, tá ardendo? Não foi? Aí o pastor, não, repousa lá e vai dar tudo certo. Aí eu fui para casa, aí repousei e saiu o resultado esses dias da biópsia, daí deu câncer de pele, né? Aí foi tão bom que removeu tudo, né? E eu voltei, a médica falou assim, ó, constou que é câncer de pele. Câncer de pele se define em 3, né? Então são 3 tipos. São um mais tranquilo, que é esse seu aí, que não espalha, que não tem... É comum, né? É comum, tem outro mais agressivo e tem o outro mais pesado. Então, aí ela me recomendou que de hoje em diante, até se estiver chovendo, eu tenho que estar usando protetor solar. Então, quando eu tiver com a cara branca aí, os irmãos não se espantam, né? O protetor. Então, isso foi para a honra e glória do Senhor, né? Muitas das vezes nós falamos assim, perdi uma porta de emprego, mas o Senhor abre outra, né? Abre outra e é para a melhoria sua. Então, Deus, Ele sabe da nossa necessidade, tudo, e Ele prepara tudo. É como Elias, ele vai falar para Elias, vai para o ribeiro, né? Que lá eu já dei. Ele não fala que vai dar, ele fala, eu já dei ordem aos corvos. Então, ele não vai falar assim, vai para o ribeiro que eu vou dar. Eu já dei. Ele não espera nós chegar à nossa necessidade para prover. Ele já provém porque ele já sabe do futuro, né? Então, isso foi gratificante. Eu agradeço a Deus todos os dias, né? O trabalhar dele na minha vida. Então, não murmure com o Senhor quando acontecer algo que você acha que é ruim, porque não é ruim, né? Deus, ele trabalha com perfeição. Ele trabalha perfeito, né? Ele trabalha certo por linha certa, né? Nós que botamos essa linha torta, mas não é torta, é certa. Nós não entendemos, mas depois nós vamos entender e falar, Deus é glorificado em todo o tempo, né? Então, para ficar para a meditação da igreja, esse rápido testemunho, né? E essa é a palavra, eu agradeço a minha rica oportunidade.